A carta do apóstolo Paulo aos Coríntios exorta para que eles se abstivessem da impureza sexual. A sexualidade, a sensualidade é condenada. Veja 1 Coríntios 6, dos versos 1 a 20. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Por que é que somos salvos, somos libertos por Cristo? Podemos fazer qualquer coisa? Veja o apóstolo Paulo falando agora aqui. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto este como aqueles. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Essa impureza significa imoralidade sexual. Essa impureza significa prostituição. Alguns coríntios aparentemente acreditavam que, por terem sido libertados pelo Evangelho, poderiam fazer qualquer coisa. Argumentavam assim: como o estômago foi feito para o alimento, o corpo foi feito para o sexo e o sexo para o corpo. Paulo respondeu que isso era uma deturbação da liberdade cristã. A falta de integridade na área sexual é incompatível com a identidade cristã e é um abuso da liberdade concedida ao ser humano pelo Evangelho. Nós somos libertos do pecado, não libertos para pecar. Isso você vê em Romanos 8, 2, 6, 18 e 22. Na verdade, o corpo é para o Senhor e o Senhor para o corpo. Pertencemos a Cristo e a quem somos e precisamos mudar o que fazemos. As duas coisas estão inseparavelmente ligadas. 1 Coríntios 1, 6, isso é mostrado de três maneiras. Como é que nós devemos nos comportar agora que pertencemos a Cristo? Primeiro, somos identificados como lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo, conforme 1 Coríntios 6, 11. Os pecados listados em Coríntios 6, 9 e 10, bem como a imoralidade sexual, denunciada em 1 Coríntios 6, 12 a 20, não tem lugar na vida de quem foi lavado e justificado. Veja ainda o texto do apóstolo Paulo. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo, e eu, porventura, tornaria os membros de Cristo e os faria membros de uma meretriz? Absolutamente. Ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza, ou fugir da prostituição. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o corpo. Nós somos membros de Cristo, veja. Eu, porventura, tornaria os membros de Cristo e os faria membros da meretriz. Vossos corpos são membros de Cristo. Isso significa que devemos estar unidos a Ele. A imoralidade sexual viola essa união. Quem se une a outra pessoa em relações sexuais fora do casamento torna-se um só corpo com ela. A união com Cristo por meio do Espírito Santo deve orientar a ética cristã nesse particular. Veja agora o verso 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Nosso corpo é o santuário do Espírito Santo. A única forma de viver em santidade, com santidade e integridade nessa área, na área da sexualidade, é manter um relacionamento íntimo com Cristo por meio do Espírito Santo. Em outro texto, Paulo descreve essa experiência de ser templo do Espírito com a atitude que apresenta o corpo, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Na carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, dos versos 1 a 8, Paulo adverte sobre a relação entre a santidade, separação, e a abstinência da imoralidade sexual. Vivam de maneira a agradar a Deus. Abstenham-se da prostituição.
Possua o corpo em santificação e honra. Não sejam lascivos como os gentios. Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Deus nos dá o seu Espírito Santo. A sociedade greco-romana era caracterizada pela sensualidade. Havia cultos sexuais. Havia prostitutas sexuais, a deusa Afrodite. E os cristãos viviam nesse meio, portanto, a prostituição era uma coisa comum, era uma coisa corriqueira, e que também estava permeando a igreja cristã. E o apóstolo Paulo falou decididamente contra a prostituição, mostrando que quem se prostitui, se une a uma prostituta, vira um só corpo com ela, e esse não é então mais o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Pureza e santificação é o desejo de Deus para os seus filhos, lá na época dos Coríntios e também hoje. Nosso mundo também hoje, irmãos, é um mundo de sexualidade. Você vê a sexualidade por todos os lados. Você vê o culto ao sexo. Ainda mais, o culto ao sexo das mais variadas formas, onde tudo é possível, tudo é permitido. Não é assim, irmãos, a Bíblia não diz assim. A Bíblia é muito clara contra a prostituição. Ela é muito clara contra os pecados sexuais. E nós, hoje, no século XXI, devemos também sermos pessoas testemunhas desse desejo bíblico, da pureza em todas as áreas, especialmente na área da sexualidade. A sexualidade foi um presente de Deus para os homens, para a humanidade. Ela não pode ser prostituída dessa maneira. Ela não pode ser mal utilizada dessa maneira. A sexualidade é muito cara para ser prostituída, para ser banalizada. Que Deus nos abençoe, nos livre da sexualidade desenfreada, nos livre da sexualidade sem limites, fora do casamento. Deus abençoe, portanto, a cada um de nós, as nossas famílias, nossos cônjuges, para que sejamos felizes, sexualmente felizes, puros e sexualmente felizes.